Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor neste momento, que está em Marcos, capítulo 3, verso 35. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre e são a causa de não sermos consumidos. Deus de poder, em nome de Jesus, me dê graça na transmissão dessa tua palavra. Pai querido, que cada pessoa que o Senhor despertar para ver ou essa mensagem, que o Senhor o abençoe, que o Senhor alcance ele com a tua graça, com a tua bênção, que o Senhor faça com que essa palavra cumpra o propósito, Senhor, na vida de cada filho e filha do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de compartilharmos a palavra, eu quero contar também com a sua colaboração, que você venha nos ajudar a proclamar a palavra de Deus. E uma maneira de você fazer isso é quando você curte um vídeo, um conteúdo da palavra do Senhor nas redes sociais, você está ajudando a compartilhar. Porque quanto mais curtidas, mais a plataforma entrega aquele conteúdo para mais pessoas. Uma outra maneira que ajuda ainda mais é que, além de curtir, você coloca um comentário. Gostei, que bênção, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Qualquer coisa que você colocar lá já ajuda essa mensagem a chegar ainda para mais pessoas ainda. E se além disso você curtir, você comentar, você também compartilhar, aí que essa palavra vai chegar para muitas pessoas mesmo. E se você ativar o sininho lá, você vai ser os primeiros a receber a mensagem. Então, se você puder, coopere conosco. Você que já começou a ver esse vídeo, já dá uma curtida. Depois, se você não gostar, pode descurtir também, não tem problema não, tá? Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a família de Jesus. É interessante que a Bíblia fala sobre a família de Jesus. Porém, muito que a gente gostaria de saber sobre a vida de Jesus, sobre a família de Jesus, nós não encontramos muito conteúdo. No entanto, no Evangelho de João, no final lá do Evangelho de João, ele fala que o que está escrito ali é para que nós venhamos conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, sermos salvos, sermos libertos. Então, o que é necessário para a nossa salvação está contido na Bíblia. O que não está ali, ainda que seja alvo da nossa curiosidade, não é necessário para a nossa salvação. Mas nós encontramos vários relatos sobre a família de Jesus. Nós pegamos, por exemplo, Mateus e Lucas, eles tecem uma grande genealogia para falar da família de Jesus. Maria, tendo ali uma provável linhagem sacerdotal, José sendo uma linhagem ali da linhagem de Davi. Já Marcos não preocupa com isso, ele começa o Evangelho dizendo Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos já liga Jesus a Deus, ou seja, Deus é a família de Jesus. E ele então já transporta para as alturas, para as profundezas dos céus, para as profundezas de Deus, a filiação de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui no capítulo 3 de Marcos, ele conta uma situação que Jesus estava em uma casa. Essa casa estava cheia de pessoas. E por fora da casa, muita gente também querendo ver e ouvir o que Jesus fazia e falava. E enquanto Jesus estava nessa situação, a família de Jesus chega, ou seja, a mãe e os irmãos de Jesus já não conta mais, já não fala mais de José. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Provavelmente, quando Jesus ele inicia o seu ministério, José provavelmente já não estava vivo mais, já tinha morrido. A Bíblia fala de Jesus na sua infância, no seu nascimento, quando veio o recenseamento e José e Maria então vão para a cidade, para Belém, né, para fazer o recenseamento. E chegando ali, não tinha um lugar para hospedar, porque muita gente estava envolvida no recenseamento e o país estava todo em movimento, porque era um decreto e as pessoas tinham que fazer o censo, o recenseamento. Então, não encontrou Jesus, não encontrou José e Maria um lugar para hospedar, sendo que Maria já estava grávida e já nos dias de ganhar o neném. E então, o único lugar que eles encontraram foi uma hospedaria.
Imagine você, Jesus, que quando nós estudamos sobre a presciência de Jesus, sobre a preexistência de Jesus, que Jesus, ele sempre existiu, ou seja, ele criou todas as coisas, ele criou os céus, ele criou os universos, ele criou as galáxias, as Via-Lácteas, ele criou tudo que existe. A Bíblia fala que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez ou se faria. Então tudo foi criação de Jesus, mas quando chegou o momento de Jesus da entrada aqui nessa terra, por meio do nascimento, não encontrou uma hospedaria, e Jesus nasceu ali em uma manjedoura. Mas quando Jesus nascia naquela manjedoura, o céu se abria e seres angelicais em multidões. Apareceu um grupo de pastores que cuidavam de um rebanho ali por perto, com uma seguinte mensagem: eis que vos trago novas de grande alegria, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. E depois disso aí também a Bíblia fala que uma estrela guiou alguns sábios, 3 sábios que veio desde o Oriente, e essa estrela parou sobre a estrebaria, e eles chegaram ali e ofereceram então de presente para Jesus ouro, incenso e mirra. O ouro representando o ministério de Jesus real, a sua realeza, não é? O incenso representando o sacerdócio de Jesus, não é? E a mirra representando o ministério profético, não é? De trazer a palavra de Deus, de trazer o conforto de Deus e daí por diante. E depois disso aí, José é advertido para que fosse para o Egito, porque o menino seria perseguido, seria buscado para que fosse morto. Então José, advertido por Deus, pega Maria, pega a criança. Não podemos precisar quantos dias passou disso aí, porque a Bíblia fala que ao 8º dia eles levaram o menino ao templo. Então não foi imediatamente, assim, foi nascendo e já saiu correndo, não. Eles levaram o menino ao templo, né, apresentaram. A palavra do Senhor nos fala que quando Jesus foi apresentado, tinha um moço lá que recebeu Jesus no colo e profetizou acerca do menino, e aquele moço tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de Deus, que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação de Israel. Então ele glorifica a Deus naquele momento: olha, o Senhor pode levar em paz o teu servo, porque tu me permitiste ver a salvação de Israel. Tinha também uma senhora idosa que constantemente oferecia a Deus ali o seu sacrifício, o seu louvor, a sua adoração, e que também glorificou a Deus pela vida do menino. Mas depois disso, não sabemos dizer precisamente quantos dias depois, não é, de Jesus ter sido apresentado, José, então, guiado pelo Espírito Santo de Deus, leva Jesus para o Egito. Depois disso, meus irmãos, a Bíblia só fala de Jesus quando ele já estava com 12 anos. E exatamente uma idade muito especial, porque para o povo de Israel não existe, você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a palavra adolescente. Você vai encontrar jovem, você vai encontrar velho, criança, mas adolescente você não vai encontrar, porque uma pessoa era considerada ou criança ou ele era considerado adulto. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não é, que quando eu era menino, eu falava com menino, eu agia com menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino ou das coisas de criança. Então Jesus, aos 12 anos, ele é levado mais uma vez da sua família, com caravanas, com muitas outras pessoas, com muitos outros parentes, foram a Jerusalém para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor. E Jesus, com a idade de 12 anos, ele foi também participar do culto ali. Provavelmente foi a primeira vez que Jesus participa do culto como adulto, porque chegando à idade de 12 anos, era considerado adulto, ou seja, ele já podia participar do culto junto com os adultos, já podia ficar na parte principal do templo junto com os adultos. Antes disso, não. Antes disso, as crianças ficavam com as mulheres em outra parte, mas não podia participar com os adultos. Então, provavelmente, foi a primeira vez que Jesus participa do culto como adulto. E o interessante é que depois que acabam as festividades, José e Maria, com mais os familiares, eles voltam para casa, aquelas caravanas voltando para casa, depois de alguns dias já no caminho, e aí alguém pergunta: mas cadê Jesus? Um olha para o lado: deve estar com nossos parentes. Não está. Eles então voltam para Jerusalém. E alguém
pode pensar assim, poxa vida, que família desnaturada, que família mais pelos corpos, como é que deixa um menino para trás? Lembrando que Jesus com 12 anos, qualquer pessoa do sexo masculino com 12 anos, já não era considerado mais um menino, mas era considerado um adulto. Ou seja, era a primeira vez que eles participavam do culto. Então nós não podemos olhar isso da mesma maneira que nós olhamos hoje. Né? Hoje seria um absurdo alguém deixar uma criança de 12 anos para trás, né? Em uma cidade, num local, e sair embora e deixar ele para trás. Todo mundo ia falar, essa família é doida, ia chamar o conselho tutelar, né? Ia tomar a guarda da criança, porque os pais iam ser considerados como incompetentes para cuidar daquela criança. Mas esse não é o caso, nós não podemos aplicar esse conceito ao conceito daquela época, porque naquela época, uma criança com 12 anos, ele era apresentado ao templo agora pela segunda vez, já como um adulto, como alguém que já podia participar do culto como adulto, ou seja, já não é criança, é adulto, não tem adolescente, então é criança ou adulto, então já não é mais criança, já não pode ser mais tratado como criança, já não pode mais comportar como criança, e agora ele vai ser tratado como adulto e vai se requerer dele a atitude, a postura de adulto. E quando os pais então voltam, encontram Jesus ali argumentando, conversando, discutindo com os mestres da lei, com os sacerdotes, e eles falam, filho, como é que você faz uma coisa dessa e tal? E Jesus então fala, vocês não sabiam que é importante que eu esteja na casa do meu pai? Então, nós temos o relato do nascimento de Jesus, nós temos um relato de que depois ele foi para o Egito, depois disso não temos mais relato, mas agora aparece Jesus da idade de 12 anos, não é? E no templo ali sendo apresentado como adulto para cultuar o Senhor. Depois disso também a Bíblia se cala em relação a Jesus, já não há mais nenhuma fala do que acontecia com Jesus, de como foi a criação dele e tal, mas a Bíblia fala que José, ele era filho, que Jesus era filho de José. Quando Jesus se apresenta por volta dos 30 anos, e João batizava as pessoas no Rio Jordão, sendo João sacerdote, filho de sacerdote, deveria assistir no templo, deveria oferecer o seu ministério no templo, deveria exercer o seu ministério no templo. No entanto, ele estava exercendo o seu ministério guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E é importante a gente abrir um parênteses aqui para entender que quando alguém é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Deus leva as pessoas onde ele estiver. Se ele estiver no deserto, as pessoas vão procurá-lo no deserto. Se ele estiver no mar, as pessoas vão procurar ele no mar. Se ele estiver no espaço, as pessoas vão procurar ele no espaço. Porque aquele que está cheio da graça de Deus, da presença de Deus, Deus vai atrair as pessoas que verdadeiramente querem conhecer a Deus, a ir a essas pessoas para receber a revelação do Senhor, para receber a instrução do Senhor, para receber a orientação de Deus para as suas vidas. Então Jesus, quando tinha 30 anos, então Jesus apresenta diante de João, e aí tem aquele diálogo que nós conhecemos. João fala, não, eu preciso ser batizado por ti. Jesus falou, não, rapaz, vamos cumprir toda a justiça. Você é o batizador e eu vou ser o batizado agora, você me batiza. E quando João batiza Jesus ressurge da água, vem o Espírito Santo de Deus com forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus. E uma voz veio do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. E a partir de então, Jesus dá início ao seu ministério. E aí nós vamos perceber que quando Jesus está na sua região, na região da Galileia, as pessoas o identificam como filho de José, ou seja, como filho do carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? Então, nós não sabemos quando foi que o carpinteiro morreu, quando foi que José morreu, mas tudo indica que Jesus, ele aprendeu a profissão do Pai, ele exerceu a profissão do Pai. Outra coisa também que nós não sabemos é qual a diferença de idade de Jesus para os seus demais irmãos e irmãs. Nós não sabemos qual é essa diferença de idade. Então, provavelmente, Jesus ali, dos 12 anos em diante, Jesus aprendeu o ofício do Pai, Jesus aprendeu ali a arte da carpintaria, e Jesus, depois da morte do Pai, como filho mais velho, Jesus se tornou o arrimo de família, aquele que sustentava a família, aquele que cuidava da família, aquele que liderava
a família. E provavelmente Jesus fez isso até que os seus irmãos crescessem, até que seus irmãos tivessem condição de aprender também a profissão, de aprender também o ofício. E uma vez que eles já chegaram a essa condição, que eles já amadureceram, que eles já cresceram, que eles já puderam aprender o ofício, Jesus então dá início ao ministério, ou seja, sem deixar a família desassistida, sem deixar a família desamparada, sem ser irresponsável para com a família. E mais um parênteses, isso é muito importante. Deus nos chama? Claro que Deus nos chama. E nós devemos atender o chamado de Deus? É claro que devemos atender o chamado de Deus. Mas não podemos, porque somos chamados por Deus, deixar a nossa família desassistida, desamparada. Jesus, provavelmente, ele instruiu os seus irmãos, ele ensinou os seus irmãos para que eles pudessem ali. E quando eles já tinham idade, já tinham aprendido, Jesus agora já tinha condições. Jesus então deixa a sua família e vai se ocupar no ministério. Então foi batizado por João, o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele em forma corpórea de pomba, veio a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a partir daquele momento, Jesus dá início então ao seu ministério. Jesus dá início então à proclamação do Evangelho, dando sequência à pregação de João que dizia: arrependei-vos, porque é próximo o reino de Deus. E aí Marcos agora relata que Jesus estava em uma casa, exatamente proclamando essa palavra, o Evangelho do reino, e estava cheio de pessoas na casa, estava cheio de pessoas do lado de fora da casa. E então chega Maria com seus filhos e filhas, com os irmãos e irmãs de Jesus, e o texto dá a entender que eles achavam que Jesus não estava muito bem, ou seja, deixou a família, ele largou tudo, foi dedicar ao ministério, e eles foram para lá para pegar Jesus e levar Jesus de volta para casa. E alguém então fala para eles: olha, eis que estão lá fora sua mãe, seus irmãos, irmãs. E Jesus vira para eles o seguinte: olha, todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. E aqui, meus irmãos, Jesus inaugura um novo modelo de família. Não uma família que é ligada por vínculo sanguíneo, consanguíneo, mas uma família agora que é ligada à obediência, à observância da palavra de Deus. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus inaugura um novo tempo, uma nova realidade. Nós sabemos, quando nós estudamos, por exemplo, a história antiga, que o imperador romano era considerado uma divindade. E Roma, onde quer que Roma exercia o seu domínio, o seu poder, o seu governo, ela não fazia caso da pessoa ter outra religião, mas era necessário reconhecer o imperador como uma divindade. Adorar o imperador. Você podia ter a religião que você quisesse, uma vez que você reconhecesse o imperador como divino. No Egito, os faraós também eram considerados como filhos de Horus, considerados também filhos da divindade, como se fossem deuses. Não é? No meio do povo de Israel, a realeza não tinha esse conceito de filho de Deus no sentido de faraó, no sentido do imperador romano, mas tinha um sentido de ungido, alguém especial, escolhido por Deus, separado por Deus, capacitado por Deus, vocacionado por Deus para comandar o povo nas relações políticas. Mas agora Marcos, que fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus agora fala que todo aquele que ouve a voz de Deus se torna também seu irmão, sua irmã e sua mãe, nos falando que nós também podemos ser chamados filhos de Deus, desde que obedecemos a Deus, desde que ouçamos o que Deus nos fala. Jesus fala: o que adianta vocês falarem Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Jesus só é Senhor de quem o obedece, de quem observa a sua voz. De igual forma, aquele que ouve a voz de Deus, que obedece à voz de Deus, esse é filho e filha de Deus, esse é irmão de Jesus, esse faz parte da família de Deus, esse é herdeiro de Deus, juntamente com Cristo Jesus, que é o herdeiro de Deus, e nós somos co-herdeiros juntamente com Ele, porque em Cristo Jesus nós somos feitos família de Deus.
Então, para você que nos ouve, se você ainda não teve essa concepção, se você ainda não teve esse entendimento, se você ainda não teve essa compreensão, eu quero falar para você que você também pode ser um filho, uma filha de Deus. Basta para isso você abrir o seu coração e falar: Jesus, entra na minha vida e seja o meu Salvador e Senhor, porque a partir de agora eu vou andar contigo, eu vou ser guiado pelo Senhor, e aquele que é guiado por Cristo, aquele que ouve a voz de Deus, esse se torna filho e filha de Deus. Então que você seja um filho, uma filha de Deus, dando ouvidos à voz do Senhor, obedientes à voz do Senhor, seguindo a direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e que Deus em Cristo te abençoe. Um grande e forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.